Hoje eu vou contar para vocês sobre os sambaquianos. Quem será essa gente chamada sambaquiana, né? A gente tem que voltar um pouquinho mais na história. 18 mil anos atrás, nesse lugar aqui onde eu estou sentada e toda essa região do mundo aqui, que significa o sul do Brasil e outras partes, vivia-se a mais recente, né, porque não quer dizer que seja a última, idade do gelo, e tudo estava coberto por uma calota polar. E aí, com o tempo, vai se derretendo, essa calota polar vai se derretendo, e hoje o que sobrou dela está lá no continente chamado Antártida, né, lá no extremo sul do mundo. E aqui foi mudando, o clima foi criando. Então, 18 mil era calota polar. Quando chega a 12 mil, chega-se ao ótimo climático, que é um tempo em que ficou bom de se viver. Ficou bom para quem? Para as pessoas, para os animais que vivem hoje, para as plantas que vivem hoje, porque para outras espécies ficou muito quente, e essas espécies foram extintas, né? Então 18 mil calota polar, 12 mil ótimo climático, e 6 mil anos atrás chegam os primeiros seres humanos, já que nem nós, Homo sapiens sapiens, né? E de onde chegam essas pessoas? Elas vêm através do continente, ou através do mar, de alguma forma eles vão chegando aqui ao sul do continente americano, e essa gente que vai chegar aqui ainda não é o que nós chamamos de índio, é um povo interior, que vai viver assim da costa, do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e vai até o Uruguai, né, o Rio Grande do Sul e o Uruguai, a costa atlântica. E então eram seres humanos como nós, com a mesma capacidade de memória, o mesmo tamanho de cérebro, né, e que faziam coisas maravilhosas, que eu vou deixar algumas fotografias para vocês verem como eles eram habilidosos para fazer esculturas e outras coisas, né, até pratos eles faziam, usavam muito osso de peixe, pedra. Na verdade, eles eram caçadores-coletores. Então, vamos dizer assim, 6 mil anos antes do presente significa 4 mil anos antes de Cristo. Eu tenho que deixar claro esse conceito, porque às vezes eu vejo pessoas ficarem perplexas quando eu digo 4 mil anos antes do presente ou 6 mil anos antes do presente. É como se o presente fosse depois de Cristo, mas desde agora até o tempo de Jesus Cristo são 2 mil anos, e mais 4 para trás dá 6 mil, né? Então, havia essa gente morando no sul do continente americano, desde o estado do Espírito Santo, atual estado do Espírito Santo, né, até o atual país Uruguai. Mas aqui no litoral de Santa Catarina, da onde eu falo hoje, usando um termo moderno, diria assim que parecia uma capital sambaquiana, né? Essa gente chamava-se sambaquianos porque construíram os sambaquis. Se bem que nós não conhecemos nada, nenhuma palavra da linguagem deles, nunca ouvimos nenhum som, e quem deu o nome de sambaquianos foram depois que eles saíram daqui, e começaram a chegar o que nós chamamos de índios, e quem vai chegar pelo litoral primeiro é o povo Guarani, que está em Santa Catarina mais ou menos depois de Cristo, 1000 anos atrás, né? E quando eles chegaram e viram as construções dos sambaquianos, olharam-se assim, sambaqui, o tambaqui, quer dizer a mesma coisa na língua Guarani, quer dizer assim, monte de concha. E aí nós até hoje usamos essa palavra sambaqui
para designar essas construções desses seres humanos mais antigos. E aí, em função desse nome, para as construções, a gente chama esse povo de sambaquiano, tem quem chame também de sambaqueiro, mas é fácil, tem muita informação sobre eles na internet hoje. Também posso voltar ao assunto se vocês tiverem curiosidade. E então essa gente sempre me fascinou. Eu era uma criança quando um casal em lua de mel, que era amigo dos meus pais, passaram na casa dos meus pais numa praia de Santa Catarina e disseram: "Oh, estivemos na ilha de São Francisco do Sul na lua de mel e olha o que nós achamos." E dentro de umas toalhas de banho bem grandes, assim, eles tinham 2 esqueletos inteirinhos, que naquela altura ainda não tinha começado a arqueologia aqui no litoral, e não se tinha certeza de nada a respeito desse povo antigo. Então as pessoas levavam os ossos e eu lembro de ter olhado para esses esqueletos e ter reparado assim que os dentes deles eram muito gastos, né? Então eu vou dar uma pequena geral para vocês sobre como vivia essa gente. Os sambaquianos eram muito numerosos, né? Aqui em Santa Catarina mesmo tem 2 pontos assim, de grande concentração de sambaquianos, que é a região ao norte, Joinville, e ao sul, Jaguaruna. A cidade de Jaguaruna é uma cidade muito pequena hoje, mas no passado ela foi um grandioso centro de moradia de sambaquianos, né? Eu fui diversas vezes para lá, junto com os arqueólogos, trabalhar e aprender a respeito. E eu sempre ia trabalhar num sambaqui muito grande, que tem cerca de 43 mil pessoas enterradas desse povo antigo. Eu até penso que é o maior cemitério do estado de Santa Catarina, que lá chama-se Sambaqui Jabuticabeira 2. E essa gente vivia, né? Tinha seus filhos, tinha seus romances, tinha suas pescarias. Não eram caçadores-coletores, como a maioria dos antigos humanos que a gente estuda na escola. Eram pescadores-coletores. Então eles pegavam muita concha, marisco, peixe, né? E eles traziam para o local onde eles moravam sempre em lugares maravilhosos, assim, sempre que tinham a saída de rio para ter água potável, facilidade para entrar no mar com as suas canoas, que com certeza eles tinham canoas, né? Apesar de não termos até hoje encontrado assim a sobra de nenhuma, né? E aí eles tinham seus espíritos sagrados, tinham a sua religião, tinham uma vida normal, como todas as comunidades acabam se organizando para viver, né? Eles, ao longo dos milênios, porque imagina, eles estiveram por aqui desde 4.000 antes de Cristo até mais ou menos o tempo de Cristo, são 4.000 anos nascendo criança, crescendo, casando, tendo mais criança, morrendo e sendo enterrados sempre nos mesmos lugares, né? E eles morando sempre nos mesmos lugares. Eles até eram nômades, mas depende, paravam em lugares pré-determinados, assim, né? E então eles iam pegando peixe, pegando marisco, pegando ostra e diversos outros frutos do mar, comendo e amontoando as cascas de marisco, os espinhas de peixe, essas coisas, até que aquilo ia formando um monte cada vez mais alto. E nós temos aqui em Santa Catarina construções de sambaquis com 30 metros de altura, 30 metros dá um prédio de mais de 10 andares, por diversos quilômetros de comprimento, né? E
Então é fascinante a gente saber dessa gente, né? E tendo em vista que desde a década de 1970 ela vem sendo estudada sistematicamente por arqueólogos, se sabe muita coisa hoje, né? Eu vou combinar uma coisa com vocês. Vocês me deixam aí abaixo as perguntas que vocês gostariam de fazer sobre o assunto, porque é um assunto tão vasto e eu fiquei 10 anos da minha vida envolvida com a pesquisa de Sambaqui, lendo, aprendendo, indo a campo com arqueólogos, que assim para mim é uma coisa muito grande para contar assim em poucos minutos, né? Então vamos liberar assim para vocês deixarem perguntas para um outro dia eu responder. Mas então 10 anos da minha vida eu passei envolvida com a pesquisa de Sambaqui, né? E se envolveu coisas maravilhosas para mim. E daí surgiram 2 livros que eu vou deixar aqui a fotografia deles. E um é um romance pré-histórico, mas um romance diferenciado, que tem assim notas de rodapé, orientadora, né? Tem bibliografia, e o outro é um livrinho paradidático para um aluno de 10, 12 anos começar a aprender sobre a história, pré-história de Santa Catarina, que é o povo das conchas. Então, houve muita coisa por aqui que a gente não sabe, né? E um dia o sambaqueiro foi embora, mais ou menos na época de Jesus Cristo. Para onde ele foi ainda não se sabe. Era um povo pacífico, muito numeroso, e se sabe que ele era pacífico porque ele não participava de guerra, que quando tem uma guerra, por exemplo, os ossos são partidos a paulada, a porretada, né, dos que brigam, e aí depois os esqueletos têm os ossos partidos, mas não, eles não faziam guerra, não tiveram nenhuma epidemia também que dizimasse. E importante essa coisa de saber se teve epidemia, porque se a pessoa tem uma doença, uma coisa, fica marca nos ossos. E como tem muitos ossos, milhares, milhões de ossos para serem estudados, fica bem claro assim que a marca nos ossos, tipo assim, hoje, se você hoje é um corredor de maratona, vamos dizer, o tendão da sua perna fica assim de um jeito que faz uma marca no osso, fica mais desenvolvido. E diversas coisas se pode ver assim nos ossos. Então, eles não houve epidemia e nem guerra, eles acabaram indo embora, por mais ou menos 2.000 anos atrás. E até hoje não se sabe exatamente onde eles foram parar, pelo menos tanto que eu estudei a respeito. Pode ter pesquisas novas, né? Então, queria abrir essa janela sobre a pré-história aqui de Santa Catarina para vocês. E se vocês se interessarem, a gente vai adiante. Tem muita coisa linda para a gente aprender. Deixe suas perguntas abaixo. Se vocês se interessam pelo assunto, deixe um like. Se interessar ao menos em saber, né, que isso existiu. E compartilhem, né, o vídeo, porque pode ter mais gente que se interessa. E vamos falando.